Todos os anos, a quantidade de resíduos urbanos produzidos na União Europeia ultrapassa os 500 milhões de toneladas. É o equivalente a 10 vezes a muralha da China. Neste número estão incluídas as embalagens, mas também as pilhas e equipamentos elétricos. Menos de metade é reciclada. O que estamos a fazer de errado? Qual o nosso papel na reciclagem e no destino certo a dar aos resíduos? As previsões estimam que a Europa atinja os 74 milhões de toneladas de lixo eletrónico em 2030. Se o número de equipamentos elétricos e eletrónicos é alarmante, o que dizer sobre os 84,3 milhões de toneladas de resíduos de embalagens produzidos na União Europeia em 2021? Corresponde a 189 quilos por pessoa. Cerca de 1/3 é usado apenas uma vez. Diariamente despeja-se nos oceanos, rios e lagos uma quantidade de plástico equivalente à carga de mais de 2.000 caminhões de lixo. Em Portugal, nós produzimos em nossas casas 5 milhões de toneladas todos os anos de resíduos urbanos. Destes 5 milhões, enterramos 3, reciclamos 1 e valorizamos energeticamente outro 1 milhão de toneladas. Quantos equipamentos elétricos ou eletrónicos tem em casa? Telemóveis antigos, computadores avariados, cabos, uma balança eletrónica, uma impressora. Em cada casa europeia existem, em média, 74 pequenos equipamentos elétricos. Destes, 13 estão fora de uso, embora a maioria continue a funcionar. Esse apego acaba por ser muito ligado a pequenos aparelhos que nós conseguimos ter em casa. Portanto, é um apego que tem aqui... Não temos um apego por um frigorífico, por uma máquina de lavar, mas somos capazes de ter apego por um telemóvel, por um iPad que fica na gaveta. Esse apego tem uma relação direta com o tamanho e a inconveniência da gestão do espaço da nossa casa. Portanto, coisas que nós conseguimos colocar em gaveta ou conseguimos pôr lá naquele cantinho da arrecadação, se calhar ficam. Objetos mais volumosos, se calhar vão. Nós conduzimos um inquérito europeu, onde participámos para tentarmos inquirir as razões da acumulação de alguns produtos em fim de vida. E o curioso é que das primeiras razões era a percepção de valor. As pessoas têm a percepção de valor, então, em alguma eletrónica de consumo, de um iPad, de um telemóvel, têm a percepção que há valor. Uma segunda razão é têm a ideia que um dia vão arranjar e vão reparar, mesmo sabendo que não fizeram isso no produto anterior e que mandaram para o lixo, mas têm essa percepção de valor e têm essa percepção que existe a oportunidade de reparar o produto e voltar a utilizar. Típica expressão, nunca sei quando vou precisar. Os telemóveis são o equipamento mais acumulado em casa. Os acessórios de informática, como teclados ou câmaras, estão em segundo lugar, seguidos por pequenos eletrodomésticos como ferros de engomar, relógios ou pilhas. O que leva os consumidores portugueses a guardar os equipamentos elétricos mesmo quando já não são usados. Guardar em casa ou deitar para o caixote do lixo dos resíduos indiferenciados, nenhuma nem outra solução são as mais indicadas e as corretas. Porque estes equipamentos têm materiais, plástico, metais, às vezes metais raros e metais preciosos, que ou guardamos em casa ou colocamos nos indiferenciais, não vão ficar disponíveis para a economia, para fazer novos produtos com base naquilo. Portanto, guardar em casa é estar a aprisionar os materiais. Colocar nos indiferenciados normalmente vai parar ao aterro e fica lá também para sempre. Na acumulação de pequenos equipamentos elétricos em casa, as pilhas são um caso especial devido à sua pequena dimensão. Num estudo feito pela professora Graça Martinho, concluiu-se que cada família tem cerca de 80 pilhas em casa. Umas estão novas para quando for preciso, não é? Outras estão nos equipamentos e há muita gente que tem lá uma caixinha com pilhas usadas, que vai acumulando e não sabe o que há de fazer ou nunca pensou onde levar aquilo. Pronto. Acumular pilhas em casa ou colocá-las no indiferenciado também é mau. Por exemplo, as pilhas AA, que toda a gente tem, não é? Temos isto nos comandos da televisão, em todo o sítio. Consoante o sistema químico e também o tipo de pilhas, isto pode ter mercúrio, chumbo, cadmio. São metais perigosos que fazem não só mal ao ambiente, mas são muito perigosos para a saúde, não é? Podem ter consequências para os nossos rins, fígado, sistema nervoso central, etc. Portanto, se abandonamos isto
É mau, porque isto vai se degradar e vão sair estes químicos perigosos, não é? E vão contaminar o ambiente, e tudo está ligado. Se o ambiente está contaminado, isto vai pôr em risco a nossa saúde. Nós comemos as plantas, os animais, bebemos a água, e, portanto, qualquer poluente que vá para o ambiente vai disparar mais cedo ou mais tarde e, portanto, tem consequências para a saúde. O apego e a acumulação não são os únicos problemas na cadeia de valor dos resíduos. As estimativas do Eletrão sobre o destino dado aos equipamentos elétricos em Portugal indicam que de um total de 147 mil toneladas de equipamentos elétricos usados, 100 mil têm como destino o mercado paralelo. Infelizmente, um dos problemas na recolha e no tratamento dos resíduos, sobretudo nos equipamentos elétricos e eletrónicos, eu, enquanto consumidora, coloco no ponto de recolha um pequeno aparelho e muitas vezes ele não chega ao destino devido. E porquê? Porque como esses aparelhos têm matérias nobres, isso é um apelativo para que também haja um grande desvio destes produtos em fim de vida para que lhes seja retirada essa parte valiosa que lá tem dentro. Mas isso não pode ser, porque depois são abandonadas as carcaças na natureza, o que é péssimo, e esta campanha em que nós participámos também a convite da Eletrão, em 2021, foi muito interessante. O projeto WeFollow foi um projeto que o Eletrão conduziu, muito preocupado com o destino dos equipamentos elétricos usados que eram descartados e que não eram colocados na nossa rede de recolha. E, portanto, o que nós fizemos foi ir à procura desses equipamentos elétricos usados, colocando GPS em máquinas de lavar, frigoríficos, grandes aparelhos, para ser difícil a sua detecção, solicitar os serviços municipais de recolha. Qualquer um de nós pode utilizar esses serviços para recolher um monstro de nossa casa, um grande volume, em particular máquinas de lavar, máquinas de secar, frigoríficos, e depois rastrear, acompanhar eletronicamente o destino desses equipamentos elétricos e eletrónicos. E, para espanto de todos, ou não, porque as quantidades não estavam na nossa rede de recolha, 3 em cada 4 aparelhos no canal municipal eram desviados. E o Eletrão veio a público, eu diria, declarar esta situação. Portanto, estava bastante bem mapeado e este projeto ajudou-nos a mapear os destinos ilegais, os destinos de mercado paralelo destes equipamentos elétricos e eletrónicos usados. O mercado paralelo recolhe e processa equipamentos elétricos usados. Só não o faz, do ponto de vista ambiental, de forma correta. E, portanto, os países aqui têm uma diversidade de reporte dos números da reciclagem. Portugal é muitíssimo rigoroso nos números que reporta ao Eurostat e que depois acabam por ser os números europeus de todos os países e onde saímos numa comparação muito mal, porque nós reportamos apenas e só apenas todos os equipamentos elétricos usados que são reciclados nos canais formais e devidamente tratados. Não reportamos mais qualquer quantidade que seja processada no mercado português. Não é assim em todos os países. Portanto, vários países reportam a recolha de elétricos e o tratamento e o processamento, não importando o rigor ambiental relativamente a estes processos. E, portanto, temos comparações muitíssimo diversas. Aliás, é fácil percebermos que nessa tabela do Eurostat que veio a público, Portugal estava no grupo de trás e a Bulgária estava no grupo da frente. Nós sabemos que nós não somos o último ou o pior aluno e também sabemos que a Bulgária não é garantidamente o melhor aluno. Portanto, isso mostra, diria, a fragilidade da estatística nestas matérias de recolha e reciclagem e que temos vindo a lutar para que sejam afinadas e que reportem ou que retratem a realidade europeia de uma forma mais honesta, por assim dizer. O mercado paralelo é um dos grandes problemas que bloqueiam a circulação de materiais reutilizáveis. Uma das formas de evitar o desvio é a fiscalização. O mercado paralelo é um desafio grande, não só em Portugal, por toda a Europa ele existe, mas ele assenta em vários fatores que convém explicar. Por um lado, naquele que eu diria que é o mercado paralelo de primeira ordem, que é cabos antigos de televisão, algumas torradeiras, mas carregadores que temos em nossa casa durante anos e que temos que devolver aos sistemas de recolha e de tratamento. Nesse sentido, estamos a trabalhar com empresas de
correios, de entregas ao domicílio, no sentido de ver se podemos montar programas da chamada logística reversa, em que, quando entregam correio, podem recolher esses mesmos materiais. Depois há uma dimensão importante do mercado paralelo que tem a ver com o facto de que os materiais que compõem frigoríficos, que compõem torradeiras, que compõem outro tipo de equipamentos elétricos e eletrónicos têm valor económico. A questão é exatamente a de assegurar que os diferentes locais de recolha de resíduos, incluindo os sucateiros, têm a licença para o fazer, e essa licença pressupõe métodos de tratamento de separação adequados. Por outro lado, também é muito importante assegurar que os materiais que circulam de um lado para o outro o fazem com guias eletrónicas que permitem essa mesma rastreabilidade. Mas isso não obvia, obviamente, o dito mercado paralelo que circula sem guias, naturalmente, e, portanto, temos que fazer mais trabalho ao nível da fiscalização. É uma terceira componente que muitas vezes se atribui ao mercado paralelo, mas que não é mercado paralelo e que contribui para esta noção de que há muito material fora do circuito oficial. E tem a ver com a importação de produtos elétricos e eletrónicos um bocadinho por todo o mundo e pelo comércio eletrónico. Aí é uma frente também importante, que é de assegurar, como acontece com tantos outros produtos que hoje em dia compramos online, assegurar que esses produtos estão devidamente integrados nos sistemas fiscais, nos sistemas de rastreamento, e também estamos a trabalhar nesse sentido. Os equipamentos elétricos e eletrónicos dividem-se entre os que têm elementos perigosos e os que não têm. Muitos dos componentes que provocam graves impactos negativos para a saúde pública e ambiente passam facilmente despercebidos ao cidadão comum. É o caso dos gases prejudiciais à camada de ozono, que estavam presentes nos grandes eletrodomésticos de refrigeração e foram substituídos pelos gases fluorados, que são igualmente nocivos. Não fazem mal à camada do ozono, mas têm outro problema, é que têm um grande potencial de aquecimento global, ou seja, fazem parte dos chamados gases do efeito estufa. Chegam a ser, alguns, 2.300 vezes mais perigosos para as alterações climáticas do CO2, que toda a gente fala. E, portanto, o que é que acontece? Quando colocamos, por exemplo, um frigorífico na rua, muitas vezes as pessoas, para recuperarem algum material valioso que o frigorífico tem, nomeadamente o cobre dos motores, arrancam aquilo de qualquer maneira. Ao arrancar aquilo de qualquer maneira, os gases fluorados vão para a atmosfera e isto é terrível para as alterações climáticas. Pronto. Para além disso, depois chega ao reciclador um equipamento que já não tem tanto interesse em termos de valor económico, porque, por exemplo, recuperar o plástico não tem grande valor, mas plástico e os metais preciosos, isto já equilibra e já é interessante para o reciclador. A recuperação destes materiais deve ser feita em unidades de tratamento especializadas. Infelizmente, Portugal tem ainda uma taxa de recolha de frigoríficos muito baixa, andará a rondar os 30%, na melhor das hipóteses, e muitos desses frigoríficos, quando são recolhidos, já não vêm como parte das suas componentes, principalmente o motor, que também tem uma parte do gás refrigerante. E o que acontece é que, quando o frigorífico é mal gerido, por exemplo, se é recolhido e vai para um sucateiro, o sucateiro ilegal, vamos falar de empresas ilegais, retira a parte metálica, o motor, a chapa metálica e tudo o que é espuma, que tem o gás também, acaba muitas vezes por deixar em zonas de ambiente, em bosques, zonas como esta, muitas vezes bonitas, que ficam estragadas por essa componente de poluição, e para além do aspecto estético e paisagístico da espuma espalhada aí na natureza, há um aspecto muito mais grave, que é o próprio gás que está na espuma, que acaba por ser libertado para a atmosfera. Qual é então o caminho certo para os equipamentos elétricos e eletrónicos e o que lhes acontece neste processo? O processo de tratamento e reciclagem dos equipamentos elétricos e das pilhas tem início precisamente a partir do ponto em que cada um de nós, cada cidadão, coloca nos nossos locais de recolha, nos pontos Eletrão, os seus resíduos. A partir do momento em que estes resíduos estão nestes locais, nós temos depois toda uma rede que funciona no sentido de recolher os equipamentos e de os encaminhar para aquilo que nós chamamos por centros de recepção e tratamento. Então, e o que é que acontece nestes centros de recepção e tratamento? Em primeira análise, é feita logo uma triagem por tipo de equipamento elétrico e por tipo de pilha. E isto é feito com base nas características comuns de cada um destes resíduos. Mas a preocupação de base é sempre a mesma. Primeiro que tudo,
remover as substâncias perigosas de uma forma totalmente segura para o ambiente e para a saúde humana, em primeiro lugar. Depois, remover componentes que estão presentes em menor quantidade e que, pelo seu tamanho, precisam de ser removidos com processos especiais para garantir que eles depois podem ser reciclados. E depois, no final, obter as frações de materiais que estão presentes em maior quantidade, e aqui podemos falar de metais, de plástico, de vidro, e que, depois de estarem, obviamente, aqui agrupadas na sua origem, podem então ser enviadas para unidades de reciclagem. A Veolia recebe e recolhe todas as tipologias de resíduos elétricos e eletrónicos que existem. Depois temos que os separar entre perigosos e não perigosos. Os que são perigosos são enviados para unidades e para instalações dedicadas e com condições para desmantelar esse tipo de resíduos, exatamente para evitar a contaminação do ambiente com gases e líquidos que têm na sua constituição. Todos os outros que são não perigosos nós desmantelamos aqui na nossa unidade. Temos toda a área dos computadores em que desmantelamos e desmontamos de maneira a conseguir separar todos os constituintes e enviamos para reciclagem cada um dos constituintes dos computadores. Nos outros resíduos, que são os chamados pequenos eletrodomésticos, fazemos uma primeira triagem, onde separamos os cabos, onde separamos alguns componentes que são fáceis de retirar enquanto os equipamentos estão inteiros. Depois, a seguir, trituramos e depois de triturados, então, separamos o plástico, o alumínio, o cobre, as várias tipologias de metais para enviar para reciclagem todos os componentes dos resíduos elétricos e eletrónicos. Naturalmente que quando nós temos unidades instaladas em Portugal para fazer o processamento, o desmantelamento e o encaminhamento para a reciclagem com segurança e com proteção do ambiente, nesta tipologia de equipamentos, qualquer atuação do mercado paralelo significa que não vai cumprir com esses requisitos que são exigentes e, portanto, o que existe principalmente de impacto é o risco de contaminação ambiental, porque os equipamentos não vão ser devidamente processados. Com a recolha ou com a entrega surge toda uma cadeia de valor reversa. Nós estamos habituados às cadeias de valor, às tradicionais supply chains, não é? De fabricação, de construção de produtos, pois nós, no Eletrão, o que fazemos é a gestão da cadeia de valor reversa. Portanto, é desmanchar os produtos, decompondo nos seus materiais e reciclando e garantindo que estes materiais são novamente introduzidos em novas cadeias de valor. Como é que o fazemos? Primeiro, temos estas grandes tipologias de recolha, materiais de iluminação, pequenos aparelhos, pilhas e baterias, grandes aparelhos, frigoríficos, televisores. Portanto, temos aqui uma tipificação de toda a parafernália dos elétricos usados que nós sabemos que temos lá em casa, e cada uma destas tipologias de equipamentos elétricos têm unidades específicas para onde nós encaminhamos para garantir o adequado tratamento e reciclagem dos materiais. Eu sei que é um esforço para o cidadão, mas separar essa pequena eletrónica, procurar um ponto de recolha num qualquer site de internet, muitas vezes não é à porta de casa, é numa loja próxima, é num bombeiro, é numa escola, deslocar-se lá e entregar essa pequena eletrónica. Nos grandes equipamentos, como dizia, o consumidor, no limite, preferencialmente deve usar estes dois canais, ou dos municípios ou do distribuidor, e zelar e fazer força para que eles façam esta recolha e efetivamente levem, na cota parte de responsabilidade que têm nesta intervenção, que levem a bom porto estes equipamentos elétricos e eletrónicos usados. Depositar os antigos equipamentos elétricos e eletrónicos pode ser mais fácil do que parece. Além disso, pode ser também uma forma de ajudar instituições, como é o caso dos bombeiros de Agualva Cacém. Cada tonelada entregue ao Eletrão é convertida em apoio para o quartel. Nas imagens, vemos resíduos que foram depositados em apenas um dia. Pensamos nós que, independentemente da questão solidária para connosco, bombeiros, temos que reconhecer, acho que todos nós reconhecemos, cidadãos, que a população está cada vez mais conscienciosa, não é? Em termos daquilo que é a necessidade de um ambiente mais sustentável, mais protegido. Por outro lado, como disse, a nossa vocação polivalente, procuramos ter também a nossa responsabilidade social, que é transversal a muitas áreas, nomeadamente esta. Os bombeiros cada vez mais têm responsabilidades também na preservação do ambiente e, portanto, entendemos que se enquadrava perfeitamente a nossa participação neste âmbito. Para além disso, há uma mais-valia que resulta
da nossa participação, nós e as outras associações de bombeiros, que não podemos deixar também de reconhecer que são os apoios que advêm da nossa participação. Portanto, as associações são compensadas pelo facto de angariarem determinadas quantidades de artigos e depois também são premiadas com equipamentos que são extremamente importantes para o exercício da nossa missão, nomeadamente no plano da proteção individual dos nossos bombeiros. Se nós sabemos que 3 em cada 4 frigoríficos são desviados no canal municipal, se sabemos que são os municípios que interagem com o cidadão e que recolhem os frigoríficos de sua casa, nós temos que chamar os municípios à sua responsabilidade direta para garantir que estes circuitos de recolha são estanques e que não estão a alimentar mercados paralelos que não tratam os resíduos convenientemente. Este é apenas um exemplo. Na distribuição seria outro exemplo, nos operadores de gestão de resíduos seria outro exemplo. Neste plano, é um desafio, é uma participação, é o princípio que nós chamamos de all actors, portanto, todos os atores assumirem a sua responsabilidade, a sua cota-parte de responsabilidade na gestão desta cadeia de valor, de levar os elétricos usados de nossas casas até à reciclagem e ao tratamento. Na procura de soluções para encontrar formas de sensibilizar os cidadãos, há quem defenda que tem de haver uma forma de recompensar quem cumpre as regras. Se há percepção de valor, talvez a forma mais inteligente de convencer as pessoas é alinhar essa percepção de valor com a atribuição de um pequeno incentivo económico, mais simbólico que seja. Nós defendemos que o dinheiro vá mesmo para o consumidor, porque o modelo económico é que vai permitir que as pessoas participem mais efetivamente na separação dos resíduos, quer para os frigoríficos, quer para muitos outros resíduos. As entidades gestoras gastam milhões de euros a pagar à distribuição por fazer uma coisa que é a obrigação da distribuição. Para nós era importante que alguma dessa verba fosse encaminhada para dar esse incentivo ao cidadão para ele participar na separação e garantir e assinar um documento que, de facto, o frigorífico velho vai para destino final e nós, dessa forma, prevenimos a libertação desse gás para a atmosfera que tanto tem destruído o nosso planeta. Em termos de legislação, Portugal é um dos países que contribui para a estruturação de regras para produtores e consumidores dentro do espaço europeu através dos sistemas de responsabilidade alargada do produtor. Uma das novas obrigações ditará que a concepção e design de produtos deve ter em conta o seu fim de vida e a reutilização dos materiais. Vivemos atualmente no mundo presente em que o que nós precisamos para produzir e para o nosso modo de vida, para produzir produtos, retiramos matérias-primas do planeta. E estamos a criar verdadeiros buracos no planeta. E isso é que é mau, ou seja, é mau para a nossa geração e é muito pior ainda para as gerações futuras. A Europa quer tornar-se pioneira na maneira de fazer melhor e de criar uma circularidade nessas matérias-primas e tornar matérias-primas que já foram usadas em algum produto, torná-las matérias-primas para dar origem a novos produtos. E é aí que a Direção-Geral das Atividades Económicas se insere. Porquê? Nós participamos ao nível de Portugal, somos nós aqui na Direção-Geral, são os nossos colegas, temos aqui uma equipa que trabalha nesse sentido, participamos e representamos Portugal nas negociações de propostas legislativas e iniciativas que não são legislativas, mas que ainda assim são de cooperação, com outros Estados-membros da União Europeia, para que depois se defina exatamente a política pública que vai ser aplicada em todo o espaço da União Europeia. A própria estratégia de crescimento da Europa, que é o Pacto Ecológico Europeu, o Pacto Ecológico Europeu surgiu agora mais recentemente, em 2019, em que ele próprio consagra que a estratégia de crescimento da Europa passa a ser verde e digital, ou seja, passa a ser com o enfoque na ecologia, no desenvolvimento sustentável, na economia circular, na tal economia de usar várias vezes, e também no digital, para não se esgotar recursos. Em 2022 foi apresentada uma proposta de regulamento para que na União Europeia os produtores passassem a pensar no desenho dos seus produtos e como é que eles no fim de vida podem ser desmantelados e as peças separadas para que depois possam fornecer novos produtos a seguir, e isto vai tornar-se uma obrigação não apenas para os equipamentos elétricos e eletrónicos, mas também quase para todos os produtos. Cerca de 20% dos resíduos nas nossas casas são embalagens de plástico.
Fazem parte das nossas vidas desde há décadas, assim como o papel, o cartão, o vidro e o alumínio. Com a sua versatilidade, o plástico tornou-se tão abundante que hoje em dia é uma das grandes preocupações para o ambiente e saúde pública. Encontra-se em todo o lado, mas apenas cerca de 25% dos resíduos de plástico produzidos na União Europeia são reciclados. Ainda há um longo caminho a percorrer. A União Europeia estabeleceu uma meta de reciclagem de 65% para os resíduos de embalagens. Portugal tem um desafio grande em matéria de embalagens. Fizemos muito nos últimos 15, 20 anos, isso ninguém tem dúvidas. As pessoas hoje habituaram-se já em colocar nos ecopontos o papel cartão, o plástico e o vidro. Em alguns locais até temos, como sabemos, embora não muitos, recolhas de pilhas. E o que isto quer dizer é que temos que continuar este caminho da chamada recolha seletiva. Temos que aumentar substancialmente a recolha seletiva. Nesse sentido, há uma grande prioridade. Tem a ver com voltar, o termo é este, voltar a separar os resíduos orgânicos, os biorresíduos em nossa casa. Os nossos avós faziam-no, toda a gente se recorda de, às vezes, ter ali até um tupperware para recolher cascas de banana, de cenoura, de cebola. Temos que voltar a fazê-lo. Porque se nós separarmos os biorresíduos em nossa casa, o que vai acontecer é que os outros materiais estão menos contaminados com resíduos orgânicos e podem, dessa forma, ser mais facilmente reciclados. O processo de reciclagem em Portugal começou, como sabemos, na viragem dos anos 90 para os anos 2000, com a instalação dos ecopontos. E isso foi muito importante, ao mesmo tempo foi a época do encerramento das 340 lixeiras a céu aberto que havia em Portugal. E o que é que aconteceu na altura para haver realmente um boom, como aconteceu nessa fase em que as pessoas responderam à chamada de colocar os resíduos nos ecopontos? Foi, por um lado, essa distribuição dos ecopontos perto das residências das pessoas e depois, muito importante, foi o processo educativo. Apesar da evolução em termos de recolha das embalagens e localização de ecopontos, a afluência não é esperada nos últimos anos. Uma das razões é a falta de confiança nos sistemas de gestão de embalagens e no destino dos resíduos colocados nos ecopontos. O serviço é muito complexo, é caro, é muito oneroso para as autarquias e, além disso, era muito importante as pessoas saberem que, ao fazerem aquele ato de separação, estão a beneficiar a sociedade, estão a contribuir para o bem comum, estão a criar empregos. Há muitos empregos que se criam através, depois, das indústrias e novas fábricas de reciclagem, de reaproveitamento, etc., que se faz, não é? Portanto, é preciso começar. Temos que ir buscar os não separadores e, para isso, são estas questões todas que eu disse, a conveniência, o ecoponto, os mediadores, a informação porta a porta, um grande empenho por parte das juntas de freguesia nesta nova, como se fosse uma nova campanha, uma campanha muito aberta e muito direta às pessoas, mas também com a manutenção dos espaços limpos. O impacto negativo de não fazer a separação vai obrigar a criar mais aterros, ou seja, muito mais gasto público, para depois, os aterros estão quase cheios, portanto, os aterros que existem. O que é que aconteceu em Portugal? Quando se encerraram as lixeiras no final, a última foi em 2001, foi encerrada a última lixeira a céu aberto, com aquelas escorrências tremendas que iam para os rios, para os solos, etc., fizeram-se aterros de resíduos sólidos, portanto, e esses aterros, que fizeram-se em várias zonas do país, têm um limite, não é? Têm um limite e já estão quase a chegar ao limite. Em Portugal, mais de metade dos resíduos urbanos que produzimos ainda é enterrada. Um problema quando a União Europeia exige que até 2035 apenas 10% destes resíduos sejam enviados para aterro e quando estamos perante uma situação de emergência nacional com o esgotamento do espaço no solo para colocar os resíduos. A solução para obter melhores resultados passa em grande parte pelos organismos oficiais de cada região. Em Portugal, um dos municípios com maior preocupação na recolha de equipamentos elétricos e embalagens tem sido Cascais. A estratégia da Cascais Ambiente e, consequentemente, da Câmara Municipal de Cascais tem sido, acima de tudo, de uma grande aproximação aos cidadãos. Porque achamos que sem o envolvimento dos cidadãos nada é possível no âmbito da economia circular. É preciso, de facto, que o setor autárquico, as autarquias, as freguesias, possam investir não só
na proximidade, que é algo que não se vê, que não se mede, mas naquilo que é mais fácil e que se mede, que é de facto investir em equipamentos, em infraestruturas e, acima de tudo, em qualidade de serviço. Porque também, se sensibilizarmos as pessoas, mas depois se não estivermos ao lado delas e se não lhes solucionarmos os problemas e se não tivermos uma qualidade de serviço ao nível daquilo que nós vendemos como autarquias, de facto depois há algo que não casa e as pessoas acabam também por se afastarem. Na Europa, o exemplo do sistema de retorno tem funcionado de forma muito positiva. Apesar de ser apenas para embalagens de bebidas, que em Portugal representam 14% do total de resíduos de embalagens, tem sido uma mais-valia no processo de recolha. O que fizemos foi a criação de um sistema de depósito-retorno em Cascais, com 15 máquinas, numa altura em que pouco ou nada se sabia em Portugal do que era esse sistema. Usámos um sistema de gamificação, ainda assim tivemos mais de 100 mil utilizadores no espaço de um ano e mais de 1 milhão de embalagens recicladas. E, portanto, mais uma vez provámos que é preciso termos a tecnologia ao serviço das populações, mas acima de tudo também a acessibilidade dessa tecnologia às pessoas ou dessas soluções às pessoas. Interessa também saber o que acontece aos resíduos depois de recolhidos pelos sistemas municipais. Vamos começar por desfazer o primeiro mito, aquele que deixa muitos cidadãos desmotivados. Não haja dúvidas que se as pessoas se separam em casa, nós não temos vantagem nenhuma em misturar aquilo que o cidadão já separou em casa. Portanto, nada é misturado depois. O que há é uma separação mais fina, mais detalhada. O que nós fazemos é uma separação por tipo de material nos nossos centros de triagem. O que pode acontecer, e já aconteceu, é pessoas repararem que um mesmo caminhão leva 2 tipos de material. Por exemplo, plástico e papel, no mesmo caminhão. Isso é verdade, mas não é verdade que lá dentro esteja misturado. Dentro do caminhão há separação também. O contentor é colocado mais à esquerda ou mais à direita, ou se é colocado por cima também mais à esquerda ou mais à direita. E lá dentro existe a separação. Se porventura viram um caminhão levar tudo no mesmo sítio e colocado no mesmo local, é porque a mistura já estava feita dentro do ecoponto. E qual é o percurso desde que separamos os resíduos em casa? As pessoas em casa separam ou reciclam, como nós gostamos de dizer, com várias cores, portanto, do amarelo para as embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida, no azul para o papel e cartão e no verde para as embalagens de vidro. Quando colocam no ecoponto, seja ele de rua ou de porta a porta, é indiferente, as cores são sempre as mesmas, há um circuito de recolha que vai buscar esse material e que encaminha para um centro de triagem, como este onde estamos hoje. O que nós vamos fazer é encaminhar esse material a uma linha de triagem que vai separar melhor aquilo que o cidadão separou em casa. O que para um cidadão é plástico, para nós são tipos de plástico. PET, PVC, PAED, vários tipos de plástico. E vamos separar isto por tipologia de material, com vários equipamentos, separadores ópticos, balísticos, todo um conjunto de tapetes e tecnologias, mas também com pessoas, porque infelizmente a máquina, apesar de muito eficiente, ainda precisamos de equipas que façam uma separação no final da máquina, do trabalho que a máquina faz. Tudo separado, é embalado e é enviado para a indústria recicladora. Cada reciclador por tipo de material. Recebem os seus fardos, procedem à lavagem, à descontaminação e então aí sim há um processo de fabricação. Isso não acontece aqui, no centro de triagem, acontece já depois no reciclador, que vai pegar nestas matérias-primas e vai então transformá-las em novos objetos. É isto que nós chamamos uma economia circular. Portanto, o material não é um resíduo, é um recurso, é uma matéria-prima, deixamos de utilizar matérias virgens, passamos a utilizar aquilo que chamamos as matérias-primas secundárias e transformamos num novo ciclo, num novo processo e não vamos buscar materiais virgens à natureza. O segundo mito, que muitas vezes causa um bloqueio na reciclagem das embalagens de plástico, é a limpeza. Será realmente necessária? A lavagem das embalagens, apesar de ser intencionalmente feita de uma forma boa, ou seja, tem por trás uma boa intenção, não é necessária e é ambientalmente incorreta. Ou seja, porque gasta muito mais água do que nós, num processo industrial, conseguimos utilizar muito menos água para lavar essas mesmas embalagens. Portanto, não é necessário fazer essa pré-lavagem das embalagens em casa. Nós, nesta fábrica, reciclamos 2 tipos de plásticos. Reciclamos o filme e reciclamos as garrafas de detergentes, sabão, maciadores, shampoos
que é o polietileno de alta densidade. Na parte do ciclo que nos é mostrado na Cirplast, podemos ver todos os passos até a obtenção de pequenas esferas de plástico reciclado. É um mecanismo aperfeiçoado para que haja o máximo de aproveitamento possível. Este material que aqui está atrás, os resíduos de plástico previamente selecionados que nos são entregues, são materiais que nós vamos transformar em granulado, que é uma matéria-prima que vamos vender às empresas de transformação. A maior parte dos nossos clientes são indústrias que fazem filmes de plástico, nomeadamente sacos do lixo e sacos de plástico. Essa é uma das grandes utilizações. Tubos de rega, tubos para passagem de cabos elétricos e tubos de saneamento. E depois, no alta densidade, a maior parte dos nossos clientes são fabricantes de garrafas de detergentes e produtos de limpeza. Ou seja, hoje, se formos a um supermercado e comprarmos uma garrafa de lexívia ou uma garrafa de shampoo, é muito provável que essa garrafa tenha incorporado uma grande percentagem de reciclado. Assim como os sacos do lixo, hoje em dia, não 100%, mas diria 90% ou mais, são feitos de 100% de matéria-prima reciclada. Os microplásticos constituem um dos grandes desafios associados ao consumo de embalagens de plástico. Em última análise, acabam nos alimentos que ingerimos ou na água que bebemos e no ar que respiramos. Grande parte dos materiais que não são reciclados acabam por ocupar os ecossistemas, deixando resíduos que não deviam estar ali. Onde devíamos encontrar natureza, muitas vezes encontramos uma enorme pegada de lixo que se produz no planeta. O principal problema é que depois esses materiais no ambiente não se degradam, não é? E, portanto, estão lá para sempre, não é? Virtualmente, estima-se que todo o plástico que foi produzido até hoje ainda exista. Enfim, existem tamanhos menores, degradado, tendo-se já tornado quebradiço e produzindo então as tais partículas cada vez mais pequenas, mas, de facto, degradar-se completamente, desaparecer, estima-se que isso não tenha acontecido. A culpa, o ónus do problema não pode estar só no consumidor, não é? Portanto, isto é um problema que é transversal a muitos setores da sociedade. Claro que o consumidor tem culpa, não é? Portanto, isto é um problema de todos. Mas, de facto, tem que haver um grande envolvimento também da indústria em modificar os seus processos, em conter a sua matéria-prima, desenhar novas embalagens, como já está a acontecer. Enfim, qualquer olhar atento a uma prateleira do supermercado percebe que há alguma mudança que está a acontecer. São ainda coisas, enfim, que nós gostaríamos que fossem maiores, não é? Ações maiores e mais visíveis e com mais impacto, mas já se nota que existe alguma mudança no sentido de tornar as embalagens, por exemplo, mais recicláveis, não é? Mais fáceis de reciclar. Se um sistema de recolha e reciclagem de embalagens não entregar números de reciclagem e de bom desempenho, dificilmente os resíduos urbanos de nossa casa terão bons números de reciclagem para reportar. E nós temos ambições grandes em matéria comunitária para o aumento da reciclagem dos resíduos urbanos, que não se consegue sem aumentarmos a reciclagem de um dos principais fluxos destes resíduos, que são as embalagens. Há sensivelmente metade dos portugueses recicla e está a reciclar metade das embalagens que produz, mas a outra metade dos portugueses teima em não ser cívica ou não tem disponibilidade para este voluntarismo ambiental, que é termos um saco de embalagens lá em casa e irmos ao ecoponto mais próximo de depositá-las. Um gesto comum para muitos de nós, mas é um gesto incomum ainda para uma grande parte da população portuguesa. Reciclamos muito pouco, essa que eu acho que é a principal mensagem. Reciclamos muito, muito pouco e temos que reciclar muito mais. E se calhar temos que eliminar alguns plásticos que não são necessários, não é? Há muitas embalagens que não são necessárias, que são embalagens dentro de embalagens dentro de embalagens. Portanto, há muita coisa ainda a fazer no sentido de cada vez usarmos menos plástico, porque é isso que temos que fazer, é cada vez usar menos, mas isso não é só do plástico, é relativamente a tudo. Porque temos um estilo de vida que não é confortável com a sustentabilidade do planeta. As consequências deixaram de ser previsões longínquas e já se sentem. A responsabilidade de alterar este paradigma está nas mãos de todos, instituições, empresas e cidadãos. Através de pequenos gestos, conseguimos grandes mudanças. Repensar, reduzir, reparar, reutilizar. E, no fim, separar para reciclar. Só assim caminharemos para um mundo mais circular, com menos desperdício e menos lixo. Um mundo onde os resíduos se tornam recursos e a esperança no futuro se renova. Os desafios que temos enquanto país e enquanto planeta são muitos,
A população mundial cresce e os recursos naturais são finitos. No entanto, se pensarmos nos resíduos como matéria-prima, tudo muda. Nos momentos de escolha como consumidores e como elementos ativos no reaproveitamento, todos temos opções mais responsáveis hoje em dia. Esse é o primeiro passo para um planeta mais saudável.